A Lei Paulo Gustavo, aprovada no Senado nesta terça-feira, 15 de março de 2022, é um duro golpe no projeto de governo escolhido pelos brasileiros em 2018 nas urnas. Um projeto que prometia, entre outras coisas, democratizar a cultura, promovendo uma distribuição de verbas mais justa, que ajudasse artistas desconhecidos e de cidades pequenas a realizar seus projetos, seus espetáculos e apresentações. E não apenas aqueles artistas famosos que nem precisam de dinheiro público para montar uma peça ou um show, porque podem conseguir patrocínio apenas com a própria fama ou se bancar sem a verba pública, só com verba de bilheteria. Eu sou a Cristina Grêmio, colunista da Gazeta do Povo, e nesse vídeo vou explicar por que a Lei Paulo Gustavo pode jogar por terra todo o trabalho feito pela Secretaria Nacional de Cultura do atual governo, que reformulou a Lei Rouanet e distribuiu melhor os recursos federais para a cultura. A Lei Paulo Gustavo, aprovada no Senado nesta terça-feira, 15 de março de 2022 e festejada pela esquerda, pela classe artística em geral e pelos lulistas em particular, é um duro golpe no projeto de governo escolhido pelos brasileiros em 2018 nas urnas, como eu disse agora há pouco. Vamos lembrar que uma das promessas de campanha do presidente Bolsonaro era acabar com a farra da distribuição de verbas públicas, quase que exclusivamente para artistas famosos, e permitir uma democratização do acesso à cultura através do patrocínio de artistas menos conhecidos e de projetos voltados para o público também de cidades pequenas. Essa ideia estava para ser implantada com a reformulação da Lei Rouanet, que acabou sendo aprovada em fevereiro desse ano e trouxe mudanças significativas na distribuição de verbas públicas federais para a cultura, como, por exemplo, limitou o cachê pago a artistas, que antes era de R$ 45 mil, para um máximo de 3 mil. Parece pouco se você pensar numa temporada de vários shows ou várias noites de apresentação teatral, mas esse é o valor pago por artista para cada apresentação. Os cantores e atores famosos que fizeram a maior choradeira, como se fossem passar fome por causa disso, não se dão conta que houve uma celebração geral entre artistas pequenos, desconhecidos do público, porque pense bem, quem é que não ficaria feliz por ganhar R$ 3 mil num único dia durante uma temporada inteira de apresentações? Se fizer 10 apresentações, serão R$ 30 mil só de cachê, fora o dinheiro público que pode ser usado para patrocinar uma montagem de uma peça, um show ou gravações de um filme. Sabendo que o governo prometia acabar com a farra do dinheiro público com as mudanças na Lei Rouanet, um grupo de senadores articulou para acelerar a votação da Lei Paulo Gustavo, que já tramitava no Congresso desde maio do ano passado, quando morreu o ator. O apelido de Lei Paulo Gustavo, aliás, foi para se aproveitar da comoção popular em torno da morte do artista, que era muito querido do público e morreu de Covid no auge da segunda onda da pandemia. Senadores petistas, com o apoio de um senador do PROS e outro do MDB, prepararam essa armadilha para o governo. A Lei Paulo Gustavo simplesmente anula praticamente toda a reformulação da Lei Rouanet que o governo tinha feito recentemente. Ela permite a volta da folia, possibilitando que o dinheiro da cultura seja distribuído a rodo para quem governadores e prefeitos quiserem, porque tira do governo federal o controle sobre a escolha dos projetos patrocinados com dinheiro público. É muito parecido com o que foi feito durante a pandemia na área da saúde, não por força de lei, mas por determinação do STF, que transformou o governo federal num mero distribuidor de verbas públicas. O poder de decisão fica com governadores e prefeitos, mesmo que o governo federal se oponha aos projetos que eles aprovarem. Aqui vale um parênteses: os deputados e senadores de oposição gostaram do que aconteceu na pandemia, com o STF tirando poderes do governo federal e obrigando o governo a encher os cofres de governadores e prefeitos para eles decidirem tudo sozinhos. Gostaram de ver que, mesmo se governadores e prefeitos tomassem atitudes erradas que prejudicassem a população ou a economia, toda a culpa podia ser jogada sobre o presidente da República, que nada fez, entre aspas, ou só tentou atrapalhar. Os parlamentares da oposição gostaram tanto dessa brecha que estão trabalhando o tempo todo para tirar poderes do governo federal. A população precisa acordar para isso.
Antes mesmo de aprovarem essa lei, Paulo Gustavo fizeram um primeiro teste. Foi também agora, em março. O Senado aprovou um projeto de lei apelidado de SUS da Educação, que da mesma forma tira o poder de decisão do governo federal, no caso do MEC, para decidir sobre projetos e ações para a área de educação e dá mais poderes a estados e municípios. O tal do SUS da Educação foi aprovado no Senado e vai para votação na Câmara dos Deputados ainda. Na semana passada eu gravei um vídeo sobre isso, uma entrevista, na verdade, que eu recomendo assistirem. Procure por SUS da Educação na playlist Falando Abertamente aqui do YouTube da Gazeta do Povo. Se for assinante, é só clicar no link que eu vou deixar no fim do artigo publicado no jornal junto com esse vídeo. Mas voltando à bomba da semana, a Lei Paulo Gustavo. Apesar da aprovação quase unânime, 74 dos 81 senadores votaram sim, e da festa feita pela esquerda, contando com a torneira aberta para a farra da cultura de novo, entre o eleitorado mais atento repercutiu muito mal. Peguei alguns comentários nas redes sociais para a gente ter ideia de como o povo está atento às artimanhas dos senadores petistas, que conseguiram convencer os colegas de outros partidos a aprovar esse projeto, talvez por associar o nome da lei ao ator Paulo Gustavo e fazer parecer que quem votasse contra estava desprezando um ator querido que morreu precocemente vítima do coronavírus. No Twitter, o perfil identificado como Muruco Tuto observou o seguinte: não acho que aprovaram por interesse no aculturamento de brasileiros, aprovaram porque é dinheiro que vai para a base e aliados em estados e municípios em ano eleitoral. Infelizmente, o din-din vai virar santinho e fotomontagem com vereadores, prefeitos sorrindo ao lado dos senadores. Viu como as pessoas estão entendendo o que aconteceu? E o Fernando Mamini já foi mais direto, perguntou se vai ter filme do Danilo Gentili, patrocinado pelas verbas garantidas pela Lei Paulo Gustavo. Muitos apontaram o Centrão como desarticulador da política cultural sugerida pelo governo federal, já que se fossem mesmo aliados do presidente, teriam ido contra o projeto. E apontaram a incoerência até de o senador Flávio Bolsonaro, que tinha sido contra a votação desse projeto num primeiro momento, depois votou a favor. Tem muita gente, aliás, comentando que com a aprovação desse projeto em específico, ficou evidente que os partidos de centro não são governo, apesar de haver integrantes deles no governo. Em dezembro, a ministra Flávia Arruda, da Secretaria de Governo, que é do Centrão, já tinha articulado junto a deputados pela aprovação do projeto de lei Paulo Gustavo na Câmara, a revelia do que queria a equipe de cultura do governo federal. E aconteceu o que aconteceu. Passou na Câmara em dezembro e agora em março no Senado. Aí eu queria voltar ao questionamento sobre o tipo de cultura que pode vir a ser fomentada com esse liberou geral de grana que deputados e depois senadores aprovaram. Teve quem fizesse a pergunta pertinente se vai ter filme do Danilo Gentili, patrocinado pela nova lei Paulo Gustavo, em alusão à recente polêmica de plataformas de streaming estarem disponibilizando para maiores de 14 anos um filme roteirizado e dirigido por Danilo Gentili e protagonizado pelo comediante Fábio Porchat, com uma cena de abuso de meninos de 13 anos normalizando a pedofilia. E vários outros complementaram esse raciocínio, trazendo uma preocupação premente entre o público conservador, que é maioria no país, como já foi revelado em pesquisas e também nas urnas nas últimas eleições. No Twitter, alguém perguntou: dinheiro para bancar apologia às drogas, pedofilia, estupro e tudo mais que não presta? E outros complementaram. A Fernanda Assunção escreveu: 3,8 bilhões para quê mesmo? Projeto que vai beneficiar quem mesmo? O povo? Ou os artistas que têm o rei na barriga? A Lu Spanelli falou o seguinte: para comprar militantes para a campanha deles. Usaram o nome do Paulo Gustavo para nos assaltar. E aí outros escreveram aqui: veta presidente, vários pedindo para o presidente vetar. E a Núbia Pitzer: que bom que é ano de eleição e podemos desempregar 22 senadores que não representam o povo brasileiro. A gente conversa nas urnas.
Na verdade, serão 27 senadores que vamos poder trocar, um por estado mais o Distrito Federal. E é bom que você, eu e todos os eleitores estejamos atentos a quem vier nos pedir votos. Se for alguém que já está lá e quer se reeleger, olhe para o seu histórico de votações. Veja se ele foi a favor ou contra essa lei aí, que pretende fazer jorrar de novo montanhas de dinheiro público para o meio artístico sem qualquer controle por parte da Secretaria Nacional de Cultura do governo federal, jogando por terra todo o trabalho feito pela equipe de fomento à cultura que modificou a fundo a Lei Rouanet, permitindo que artistas talentosos, mas sem projeção, pudessem receber dinheiro público para montar seus espetáculos, democratizando efetivamente o acesso à cultura, ao invés de favorecer sempre os mesmos artistas e especialmente aqueles que conseguem se sustentar por conta própria, por terem fama já e não precisariam de ajuda pública. Para finalizar, eu lembro que o presidente da República ainda pode vetar essa lei ou partes dela. Será que vai? Agradeço a você por ter assistido até aqui. Se gostou desse vídeo, apesar do tema, curta, comente, compartilhe. Caso ainda não seja assinante da Gazeta do Povo, eu te convido a apontar a câmera do celular para o QR Code da tela ou clicar no link da descrição do vídeo. Ali tem uma promoção exclusiva para você que acompanha o meu trabalho só pelas redes sociais. Sendo assinante da Gazeta do Povo, você tem acesso a toda a cobertura jornalística pautada por convicções conservadoras e ainda lê com exclusividade artigos escritos por mais de 40 colunistas, vê vídeos, ouve podcasts também exclusivos. Eu faço parte do time de colunistas e te espero lá na Gazeta.